Shalom. A tecnologia deu o dedão de aprovação. Estou falando Shabbat Shalom para vocês. Nós estamos na Parashá Bereshit, no princípio, né? Na realidade, o hebraico é interessante. Reshit é princípio, né? Be é no. Então, Bereshit, no princípio. A primeira porção semanal do ano 5.748, da Era Comum de 2023. Essa paraxá vai de Gênesis, Bereshit 1 a 6:8, Isaías, que nós falamos ontem, 42:5 a 43:10, e Matitiarro, Mateus 1 a 2:23. Eu queria chamar a atenção de vocês que, se não fora a palavra de Deus, hoje nós estaríamos perdidos, sem saber o que fazer na vida e sem saber a razão da existência. Não é verdade? A ciência tem buscado a razão da existência do homem, mas a palavra de Deus já nos fala. Inclusive, nos fala de coisa que a ciência gasta milhões de dólares para descobrir, não é verdade? Ontem nós falamos um pouquinho sobre isso, eu vou dar só uma pincelada sobre aquele assunto da expansão novamente, mas não vou falar muito. Infelizmente, temos que iniciar a leitura anual da Torá com a tristeza em nossos corações pelo feito brutal contra Israel de um grupo que se chama Hamas, não é? Tem gente que faz confusão. O nome Hamas é um acrônimo árabe para o movimento de resistência islâmica. Amém? É um movimento árabe. Porém, o que vale não é o desejo de destruir Israel, né? Porque o Hamas tem na sua constituição o desejo da destruição do Estado de Israel. Mas o que vale não é o desejo do Hamas de destruir Israel, nem do Fatah. Fatah é outro grupo árabe, né? Nem da Jihad Islâmica, ou nem do Hezbollah. De fato, o que tem valor e certamente vai se cumprir é o que Deus disse a respeito de Israel, pelo profeta Yirmeyahu. Bonitinho, né? Você que está grávida. Aí, ó. Yirmeyahu. Jeremias. Tá bom? Jeremias. Olha o que Deus fala a respeito de Israel em Jeremias 31, 35 a 37. Olha o que ele fala, e é isso que vale. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é seu nome. Se falharem estas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Falhou? Vai falhar? Então quem vai ser destruído? Hamas ou Israel? Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima, o homem mede? E sondados os fundamentos da terra cá embaixo, o homem sonda? Também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então, o que está valendo? Diz aí para mim. Palavra de Deus. Israel nunca mais deixará de ser nação diante de Deus ali em Canaã. Rafael, mas eu não aceito isso. Problema seu. Você vai se dar mal, porque quem falou é o Criador dos céus e da terra. Como o sol continua sendo para a luz do dia. Tem sol aí? Tem. E a lua e as estrelas para a luz da noite. E isso nunca falhou, nem falhará. E nunca o homem conseguiu ou conseguirá medir o céu lá em cima. Vai conseguir? Não vai. Então, até hoje não conseguem sondar os fundamentos da terra, ainda que estes grupos apregoem o fim de Israel, eles sim é que acabarão. Porém, Israel
nunca deixará de ser uma nação diante de Deus na face desta terra. Amém? Então, vamos iniciar a leitura da Torá com a alegria dessa esperança e dessa palavra em nossos corações, com a primeira frase revelada por Deus a Moshe sobre a sua criação. Porque nessa frase, meu irmão, está inserida a base da criação de Deus. Sabe que frase é essa? Você vai repetir comigo. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Quer repetir? Vamos lá? Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Nessa frase, meu irmão, está inserida a base criada por Deus, por meio de sua palavra, para sustentar a vida que ele estava prestes a criar na terra. Essa é a base. Toda casa tem uma base, uma estrutura, e não é diferente com a obra de Deus. Essa frase insere toda a estrutura da vida que Deus iria criar na face da terra. E essa frase, ela está lá em Gênesis, na nossa Bíblia em português, Gênesis 1:1, e quer dizer o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. E essa é a base de toda a criação que nós vemos aí. E toda a palavra de Deus confirma esta afirmação em Gênesis. Veja lá o Salmo 102, versículo 25. Diz assim: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das suas mãos. Tremendo, né? Veja também lá em Hebreus 1:10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das suas mãos. Está aí? Hebreus 11:3, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Quer ouvir de novo essa frase, meu irmão? Bota sua mente para trabalhar, ou melhor dizendo, abre o teu coração, presta atenção. Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo o que é visível não é feito do que você pensa que é feito. Deu para entender? Então você olha um homem, olha um macaco, e você deduz o quê? Que o homem veio de um símil. Dizem. Mas só que a palavra está dizendo que aquilo que é visível não é feito do que parece que foi feito. Deu para entender? Hein? Tico-teco aí. Tá. Deu para entender, meu irmão? Queimou? Queimou não. Joga água que esfria. Olha só, gente, isso é importante. Aquilo que eu vejo não é feito do que parece que foi feito. Então, quando eu olho para o universo parece que fez o quê? Um Big Bang. Mas não foi. Foi Deus que estendeu os céus. Amém? É o que está escrito. Quem crê? Foi fraco. Eu achei fraco. Entendi, agora entendi. Você prestou atenção nisso, meu irmão? Vou até repetir mais uma vez. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o que é visível não foi feito daquilo que se vê.
E isso, meu irmão, é extremamente importante. Apesar de ninguém ligar na igreja, ninguém olhar esse texto, mas esse texto é fundamental. Este versículo representa a oposição da verdade da palavra de Deus ao conhecimento científico humano. Sabia disso? Sabe por quê? Como é que a gente adquire o conhecimento humano? Por Mas a palavra está dizendo que aquilo que é visível não foi feito o que é aparente. E aí? Não é uma contraposição? Eu não estou dizendo que, pela fé, eu compreendo que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então a Lua não foi criada porque um planeta chocou-se com a Terra e sobrou uma rocha e ela ficou girando, girando e ficou redonda. Parece que foi assim. Mas o que é visível não foi feito do que é aparente. Foi Deus que criou com o poder da sua palavra. Então, esse texto, esse versículo, representa a oposição da verdade da palavra de Deus ao conhecimento científico humano, pois o conhecimento científico humano é o alcançado por meio de técnicas de observação. E aí, como é que fica? Hein? O mundo está dizendo assim, você sabe que a ciência mediu o universo? Como eles falam que foi uma explosão, o que acontece com uma explosão? Tem uma força inicial, né? E a força vai se esvaindo e para. Né? Expande e para. Não é assim que acontece com a explosão? Pois é, eles estavam firmes nisso e foram medir o universo. E descobriram que o universo está em expansão e ao invés de diminuir, está aumentando a sua velocidade de expansão. Pronto, já gerou um problema. Que explosão é essa que, ao invés de reduzir sua força, aumenta? Pegou a coisa? Porque Deus está dizendo que as coisas que são visíveis não são feitas daquilo que parece que são. E o homem cai nesse golpe, com a sua ciência. Porque a ciência, ela precisa observar, experimentar, usando, obviamente, sabe o quê? Os 5 sentidos do corpo humano. Quais são eles? Quem sabe? O homem precisa usar isso. Ele precisa observar, ele precisa experimentar no laboratório, não precisa? Precisa tocar, não é? Ele precisa usar. E o conhecimento da verdade de Deus, da verdade da existência de todas as coisas visíveis e invisíveis, ou seja, como elas vieram a existir, vem por meio de um sentido, meu irmão, que o ser humano caído ignorou. Que sentido é esse? Todo mundo fala que a gente tem 5 sentidos, né? Mas tem um sentido que a Bíblia fala aí, que é por ele que nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Que sentido é esse? A fé. A fé é um sentido. Só que quando o homem caiu, esse sentido é ignorado, porque o homem está vivendo na carne. E ele observa o quê? Os sentidos da carne. Só os 5. Mas só que um homem tem um 6º sentido, que é a fé. E esse sentido, ele está no coração do homem. E é através dele que ele ouve a voz de Deus, e é através desse sentido que ele compreende que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Por isso que o texto está dizendo, pela fé, pelo sentido fé, é que nós compreendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Não é pelo tato,
Não é pelo que eu vejo, porque aquilo que é visível não é feito do que é aparente. Então, aquilo que eu vejo e que eu acho que foi criado de uma certa maneira, me engana por causa do meu sentido visão. Deu para entender? A única maneira de você compreender a verdade é com esse sentido humano desprezado pelo homem caído, que é o sentido fé, chamado em hebraico de emuná. Ele gera uma confiança inabalável em Deus, só através da fé. E muita gente não aceita, porque as pessoas estão ligadas ao quê? Nos sentidos da carne. É o único sentido humano ignorado pelo homem caído, a emuná, a fé, dentro do nosso coração. Por isso a palavra afirma, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Por isso Deus reafirma lá no Salmo 33, 6 a 9, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles. Qual é o exército do céu? Diz aí para mim. Fui o negro. Não. Aqui não. Exército dos céus aqui é buraco negro, as galáxias, os planetas, tudo foi criado pela palavra de Deus. Todo o exército deles pelo espírito de sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão. Sabe por quê? Em Gênesis está dizendo o quê? E o Espírito de Deus vagava sobre a face das águas. Deus criou a água e juntou a água. Olha que coisa tremenda. E a ciência está tentando descobrir de onde vem a água para a Terra. Sabe qual é a teoria? Veio pelos cometas. Só que o Japão mandou um satélite lá num cometa, mediu a água que tem no cometa não é a mesma água que tem na Terra. A água do cometa é mais pesada que a água da Terra. E aí? Mas eles ainda dizem que muito cometa foi batendo na Terra, encheu os oceanos e rio e tudo. Mas Gênesis está dizendo que Deus, antes de criar a terra, o Espírito estava vagando sobre as águas. Então Deus, antes de criou a terra, criou a água, juntou a água, e da água vai fazer o quê? Sair a terra seca. Então, quando Deus cria a terra, já cria com a água nela. Amém? Você está com sentido fé aguçado? Para entender isso? Ele ajunta as águas do mar como um montão, põe em tesouros os abismos. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Olha que coisa. Ele mandou e logo tudo apareceu. Que coisa, hein? Deus falou, aparece lua. A lua apareceu. Tu acredita? Amém, minha irmã. Uma só, mas acredita. Isso vai espalhando. E o interessante é que a palavra de Deus nos alerta que nos finais dos tempos, nós estamos vivendo os finais dos tempos? Olha o que ele fala, nos finais dos tempos, nos últimos dias, a maioria dos homens ignoraria essa verdade que estamos falando aqui. Quer ver? Sabe quem disse? Lá, 2 Pedro 3, versículo 5. Pois eles de propósito ignoram isso. Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Gente, isso é muito importante.
Já resolvemos o problema da ciência, de onde veio a água para a terra. Você já resolveu. Sabe de onde vem? Deus juntou a água, criou a terra e colocou a água na terra. Já está resolvido. Você não precisa gastar milhões de dólares para descobrir se vem lá do meteoro ou não veio, porque não veio. Foi Deus que colocou. E é exatamente o que tem acontecido em nossos tempos, não é isso? Os homens ignoram essa verdade. É exatamente o que tem acontecido em nossos tempos, nos tempos chamados por nós mesmos de tempos modernos. O homem está ignorando isso, tá ou não está? Tem gente na igreja que acredita mais no que lê da ciência do que está escrito aqui. Dentro da igreja. Tem gente dentro da igreja que não sabe nem do que eu estou falando, porque nunca leu. Tem gente que espiritualizou tudo dentro da igreja. E aí você vai falar de lua, de dinossauro, aí leva susto. Mas a Bíblia fala de dinossauro, só não fala do nome dinossauro. Esse nome foi cunhado, acho que pouco mais de 1930 a 1940. Então, esse nome não pode ter dentro da Bíblia, mas o animal tem sim. Amém? Existiu sim com o homem. Amém? Então, vocês precisam ficar ligados. Então, é exatamente o que tem acontecido, o que Pedro falou nos nossos tempos, nos tempos que nós chamamos de modernos. Nós nos consideramos modernos, não é verdade? Hein? Você com o celular na mão, mitidão, fica rodando o celular no dedo na rua, fala com todo mundo, vê todo mundo, não sei o que, informadão, e não sei o que, mas nega a verdade. Aí lembra do seu bisavô lá, coitado, coitado, nem celular tinha. Ele nem ligava para isso, cara. Digo isso para você, ele nem precisou disso. Nem falta sentia. Amém, meu irmão? Aí a gente se acha moderno. Tempos que um homem orgulhosamente diz que evoluiu. O homem acha que evoluiu. Agora eu digo a você, as pessoas estão encontrando, até na Amazônia, cidades imensas. Você já leu? Eles não sabem como. Aí os caras dizem que é ser de outro planeta, porque o homem evoluiu. Aí eles começam a criar essas histórias e muita gente começa a acreditar. Porque olha para os planetas, tem muito planeta, muita galáxia, o cara fala, poxa, tem que ter gente lá. Fala ou não fala? Você já pensou isso? Olha para mim. Pois é, mais de metro, né, meu filho? Todos nós. Caramba, só tem essa terrinha aqui, essa bolinha flutuando no vazio. Que loucura, hein? O que você acha? Isso aí. Você concorda comigo que um homem não consegue chegar em outra galáxia, concorda? Não consegue, por causa da distância. Por mais que nós tenhamos veículos velozes, nós não conseguimos. Você concorda se alguém chegar aqui, esse alguém é maior que nós? Maior que nós. Mas nós nos fomos feitos em mais semelhança de Deus? Então como é que pode ter alguém maior que nós? Se tiver alguém maior que nós, é porque tem alguém maior que Deus. Então o nosso Deus não é Deus. Deu para entender o que eu estou falando? Ou a sua cabeça... Chocou? Se nós que somos evoluídos, como eles falam, a gente não consegue ir em outra galáxia, se outro ser chegar até nós, eles são maiores que nós. E se eles são maiores que nós, nosso Deus não é o maior, porque ele está acima de todas as coisas e ele nos criou a sua imagem e sua semelhança, então não pode ter ninguém maior que nós. É verdade ou não? Copiou o que eu estou dizendo? Pois é, meu irmão. É só parar para pensar um pouco, você freia essa loucura aí. Esse maior que nós que o senhor está falando é entendimento ou estatura? Não, entende? Tudo. Não é estatura. Maior que eu quero dizer é com mais capacidade do que nós, porque se eu não consigo chegar em outra galáxia, o cara lá chegou aqui, então ele é maior que eu, em tudo.
tecnologia, capacidade intelectual, tudo. Ele é maior que eu. Simples assim. Então, nosso Deus não é o maior, porque eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. Concorda? Você não é feito à imagem e semelhança de Deus? É ou não é? Diz aí para mim. Você crê nisso? Amém. Então, não pode ter ninguém maior que você. Se você olhar na terra, você vai ver um monte de vida. Você vê um monte de animal, várias espécies, mas nenhum deles é maior que o homem. Porque só o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Pois é. Então, se você pode correr todo o planeta, você vai ver animal até maior que o homem, mas ele não é mais capaz que o homem. A girafa é muito maior que o homem, mas ela não é capaz como o homem. O gorila, já viu um gorila? Quem já viu um gorila? Pô, mas você vê pessoalmente, você leva susto. Os dentes do bicho é isso aqui, ó. É grande. Mas ele não tem mais capacidade do que nós. Ele tem mais força bruta? Tem. Se ele pegar um homem, ele esmaga um homem. Mas ele não tem a capacidade intelectual, a inteligência, o planejamento, não tem nada disso. Nós temos. Nós nos comunicamos, falamos um com os outros. Eles não. Qual animal fala? Nenhum. Mas nós dominamos a palavra, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus não faz tudo pela sua palavra, e se eu sou semelhante a Ele, então eu também faço com a minha palavra. Eu posso te ferir com a minha palavra, não é? Mas eu posso também te alegrar, te edificar com a minha palavra, como Deus. Deus pode destruir com a sua palavra, Deus pode criar com a sua palavra, Deus pode edificar com a sua palavra. O homem, então, foi feito à sua semelhança, assim o é também. Você pode sair daqui zangado comigo, porque eu falei uma coisa que te ofendeu, é ou não é? É, gente. Olha, às vezes a palavra fere mais do que o punho. A palavra pode matar um ser humano. Então, meu irmão, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus tem domínio da palavra, então nós também temos domínio da palavra. Os animais não têm, cachorro não tem, macaco não tem, papagaio não tem. Rafael, meu papagaio lá em casa canta hino nacional. Eu sei, ele repete. Ele não raciocina, ele não faz, ele não manipula, vamos dizer assim, a palavra. Ele não sabe manipular a palavra. Ele está emitindo um som. Se botar um cachorro perto dele dias, ele late. Então, ele não tem o domínio da palavra quando nós temos. Amém? Você vê que um cachorro ou qualquer animal, ele vive a vida inteira sem falar uma palavra. E a gente não consegue viver sem abrir a boca e falar. É ou não é? Tudo no limite ali do grunhido dele, né? Cada grunhido representa uma coisa, eles se entendem. A gente até dormindo fala. Então, tempos que um homem orgulhosamente diz que evoluiu. Com isso, os homens cada vez mais se distanciam da pureza da verdade descrita e esclarecida na Bíblia, que são os oráculos de Deus para os homens. Por essa razão, existe uma pergunta de Deus aos homens lá em Isaías 40, 18. A quem, pois, podeis assemelhar-te a mim? Ou que figura podeis comparar a ele? Que pergunta, hein? Quem que você pode comparar a Deus? Olha, não sei se vocês assistem esse programa de ciências, que o cara vê estrelas imensas. Quem já viu? Vocês já viram, né? O Sol fica um pingo perto, de tão grande que é o objeto. É uma coisa assim inimaginável para o homem. E Deus criou aquilo. Se Deus criou aquilo, ele tem poder, não tem? E o buraco negro, o que é aquilo? A gente não sabe. Aquilo é imenso, aquilo engole tudo. Ninguém sabe o que é aquilo.
Galáxias inteiras. Imagina, Deus criou aquilo. E às vezes você está preocupado pedindo a Deus para ele abrir uma porta de emprego para você. Tem que rir, né? Porque Deus tem poder para abrir a porta de emprego? Ô, meu irmão, não é uma não, 10 até, se você quiser. Ele tem poder, meu irmão. É que nós estamos virando uma igreja teológica, sem vivência com esse Deus, sem utilizar o sentido que ele quer que tu utilize, que é a fé, que está sendo ignorada, que é zombada, que todo mundo ri. Mas o apóstolo Paulo estava ministrando a palavra e olhou para um homem que era aleijado dos pés dele. E a palavra de Deus diz que ele olhou nos olhos daquele homem e viu que aquele homem tinha fé para ser curado e falou: levanta-te e endireita em cima dos seus pés. E ele levantou e andou. Porque ele tinha o quê? Porque o sentido no coração dele estava aguçado. E às vezes tu está sentado na igreja e a fé, zero bala. Isso é triste, hein? Isso é triste. Então, depois de Deus fazer essa pergunta aos homens, e obviamente os homens não têm como responder, Deus dá uma ordem aos homens em Isaías 40, versículo 26. Presta atenção. Levantai ao alto os vossos olhos. Você sabe, você já viu o bicho levantar a cabeça assim? Existe? Hein? Não. Quem levanta a cabeça assim? Só o homem. Então levanta a sua cabeça para o alto. Deus que mandou. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou essas coisas? Foi aquele que faz sair os exércitos delas, segundo o seu número. Ele as chama a todos pelo seu... Deus sabe dar nome, hein? Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma faltará. Meu irmão, você já prestou atenção nesse texto? Você já prestou? Deus está mandando você olhar para onde? Para o céu. Quando você estiver lá na Amazônia, céu aberto, sem nuvem, de noite, faltou luz lá em Manaus, olha para o céu e vê. Quantas estrelas você consegue contar? Hein? Você começa a contar essa, depois você se perde. Não, aqui dá porque tem luz, né? Aí você vê pouco. Mas você vê mesmo o céu estrelado. E essa ordem de Deus é interessante, meu irmão, porque estamos em uma época que a humanidade mais levantou seus olhos ao alto, aos céus, e vasculha o universo. É ou não é? Nós não estamos olhando com os nossos olhos o universo? É o tempo que mais nós estamos olhando. O homem viu maravilhas no universo e continua a busca de vida no universo e da origem da vida na terra. As coisas que os homens têm visto nos céus são tão impressionantes, tão extraordinárias e grandes, que alguns homens nem compreendem, nem gostam de ver. Eu conheço uma pessoa que não gosta nem de ver, porque ela se sente até mal, de tão grandes são as coisas que o homem está descobrindo no universo. E esse universo, gente, é tão grande, que temos que limitar e reduzir o universo a um espaço possível, que nós chamamos de observável, de tão grande que ele é. Eu não tenho como cobrir tudo, eu não tenho como ver tudo, então eu tenho que ter um limite observável, que eles falam, pelo homem por meio de suas tecnologias atuais. Para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, o homem por meio de sua tecnologia atual, ele consegue ver
um universo, obviamente, um pouco maior do que a olho nu, né? Então, eles acreditam, estimam, que existe cerca de 600, segura essa aí, sextilhões. Eu tentei contar no dedo, não consegui. Pois é. Eu nem sei o que é isso, você sabe? Eu não. Isso é científico. 600 sextilhões de estrelas no universo. Ó, que conseguimos observar, não é o que existe, é a parte observável pelo homem com a tecnologia que ele tem hoje. Nem sei se é aproximado. Sabe, ó, esse número é obtido, quem sabe matemática, ó, esse número é obtido multiplicando o número de galáxias observáveis por 2 vezes 10 elevado a 12. E pelo número de estrela em cada galáxia calculada, que é 300 vezes 10 elevado a 9. No entanto, as estimativas dependem da sensibilidade dos telescópios atuais. Porque o cara, às vezes, está olhando uma estrela com um telescópio, quando cria um telescópio mais potente, descobre que aquilo não é uma estrela, mas é um conjunto de galáxias. Então, você imagina o tamanho desse negócio. Se é que nós temos capacidade de imaginar, né? Que eu acho que é muito difícil. No entanto, as estimativas dependem da sensibilidade dos telescópios atuais. Estima-se que cerca de 9.000 estrelas são visíveis da Terra a olho nu. Você olhando assim, o que os seus olhos conseguem ver eles calculam 9.000 estrelas. Não é? Isso aí é um cálculo. E olha o que o nosso Pai Celestial tem poder para fazer. Ó, presta atenção. Salmo 147, 4 a 5. Conta o número das estrelas. Ele sabe quantas estrelas existem. Chama-as a todas pelos seus nomes. Cruz, barbaridade, tchê. Que é isso? É muito cabeça, é muito inteligente. Meu Deus, que memória, né? Pois é, quando fica nervoso, troca o nome e tudo. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Então você olha, para meditar e pensar nessas coisas. Você, quando estiver lendo a Bíblia, você precisa aprender a meditar nessas coisas. Você não deve olhar a Bíblia de forma superficial, mas você deve se aprofundar nela para que você venha a compreender essas maravilhas, porque Deus quer abrir o entendimento do teu coração, não a capacidade mental que você tem, mas a capacidade do seu coração. Yeshua, quando ressuscitou, encontrou com os discípulos de Emaús, eu gosto muito daquele texto, e ele vem andando com os discípulos de Emaús, e a palavra de Deus diz assim, e ele abriu o entendimento dos seus corações, para entender nas Escrituras o que havia sobre ele. Isso é tremendo. Isso é tremendo. E Deus continua a revelar a Moshe, lá em Gênesis 1:2, a terra era sem forma e vazia. Gente, já meditei muito nisso. O que é uma coisa sem forma? Mas o que é? Se você jogar uma linha para o alto, ela tem forma? Então o que é uma coisa sem forma? Vazio, tu entende? Entende? Porque a Bíblia diz que Deus sustenta a terra no vazio, e vazio é vácuo. Quem viu Fórmula 1, na época dos corredores, do Senna, os caras da televisão falavam assim, o fulano de tal entrou no vácuo do carro. Isso é mentira, não existe vácuo na atmosfera, gente. É um turbilhão, porque o carro está muito veloz, faz uma movimentação da massa de ar muito rápida,
aí gira assim, se você entrar lá, ele te puxa. Não é vácuo, vácuo só no universo ou com um aparelho aqui na Terra. Amém? E Deus já falava que ele sustentava a terra no vazio. E o espaço é um vazio, não tem nada. E a terra fica lá flutuando. E você está flutuando agora. E você está sentindo? E está girando. E o Sol está fazendo isso dentro da galáxia. E a Terra está indo atrás. Não pensa você naquele negócio que o professor te ensinou na escola, que o Sol está no meio, fica tudo girando bonitinho, que lindinho. Não é assim não, meu irmão. Foi, não é assim não. O Sol está a milhões de quilômetros no universo, a galáxia está a milhões de quilômetros, todas as galáxias estão em movimento, a Terra está em movimento, a Lua está atrás da Terra, a Terra está atrás do Sol, o Sol está atrás do buraco negro, o buraco negro está atrás não sei de quê, e o negócio é em movimento. Aí eu parei para pensar um dia, Deus, Tu é muito poderoso, Senhor. Quando Josué estava lá atacando lá Canaã, o Senhor parou o sol. Aí eu parei, meu Deus, se tudo está em movimento, se o Senhor parou só o sol, a terra ia passar vazada, não ia? Parou o sol, a terra, vup, a gente ia ver o sol indo embora. Se ele parasse só a terra, aí a gente vê a lua indo embora, o sol indo embora, tudo indo embora. E a gente parado. Então Deus fez o quê? O universo inteiro, de ponta a ponta. Tem poder ou não tem poder? E tu está com medo de quê? Está com medo de quê? Às vezes fica com medo da guerrinha que está acontecendo. Deus tem poder, meu irmão. Você acha que Deus não pode libertar Israel dessa guerra? Deus mandar um anjo, e Yeshua falou com Pedro, Pedro, guarda essa espada aí, você acha que se eu não quisesse, eu não clamaria a Deus, ao Pai, e Ele não enviaria legiões de anjos e destruiria tudo isso aqui? Ah, Rafael, por que Deus deixou então? Os caminhos de Deus não são os caminhos dos homens. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os caminhos de Deus mais altos que os nossos caminhos. Eu não vejo como o homem vê. Não se projete em Deus, é Deus que se projetou no homem. Amém? Se é que tu entende isso que eu acabei de falar. Então, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus vagava, pairava sobre a face das águas. Deus já tinha criado a água, e o Espírito de Deus estava lá, só aformoseando as coisas, segundo a vontade da palavra de Deus. O interessante disso é que só um homem, meu irmão, Deus permitiu contemplar este momento da criação. Por isso que eu pergunto para todo mundo, o que é uma coisa sem forma? A gente não sabe. Mas teve um homem que Deus permitiu ver o que é uma coisa sem forma. Só um, não sei se você sabe, não é? Um homem, Deus permitiu contemplar este momento da criação. Este momento único da criação em que Deus ainda não tinha dado nem forma à terra. A terra ainda estava sem forma e vazia de vida, o céu da terra vazio das estrelas e sem luz. Quem foi esse homem? Não, Yeshua não era homem, gente. Yeshua não era homem, Yeshua é filho de Deus, ele se tornou homem, nascido de mulher, debaixo da lei, muito tempo depois. E ele participou da criação, então Yeshua conhece todas essas coisas. Mas um homem Deus permitiu ver, eu vou dizer quem é, Jeremias 4:23. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia, também os céus, e não tinha a sua luz. É o único que viu. É o único que pode nos responder o que é uma coisa sem forma e vazia. Só Ele. Porque Deus deu a visão a ele de quando ele estava no princípio da criação,
ainda dando forma às coisas. Só Ele, mais ninguém. Não adianta você perguntar que ninguém vai saber te responder. E a partir deste momento em que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, Deus começou a formosear a terra. Então Deus, pelo seu sopro, ornou os céus. Isso é bonito, né? Pelo seu sopro, ornou os céus. Veja em Jó 26, de 13 a 14. Pelo seu espírito ornou os céus. A sua mão formou a serpente enroscadiça. Está falando da criação dos seres animais. Eis que isso são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Ó, a gente ouve pouco de Deus, né? Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Ninguém. Ele é muito poderoso. E também pelo seu fôlego ele criou a vida. Veja no Salmo 104, versículo 30. Envia o seu fôlego e são criados, e assim renovas a face da terra. Deus, inclusive, reafirma por meio de seus profetas que foi Ele mesmo que criou todas as coisas. Veja em Jeremias 51:15. É Ele quem fez a terra com seu poder. Estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com seu entendimento. Você sabe que a ciência, quando fala que o universo foi o Big Bang, mas ao mesmo tempo tem cientista que fala como é que foi uma explosão, tem uma inteligência no universo, tem leis no universo. E a lei do universo que está aqui, onde a Terra está, é a mesma lei lá longe, na outra galáxia. É a mesma lei. E eles ficam questionando, mas a Bíblia diz, ó, é Ele quem fez a terra com seu poder, estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com seu entendimento. Ó, você prestou atenção? Estendeu os céus. O que é estender? Expandir. Então Deus já está dizendo que o universo está o quê? Expandindo. Se você lesse a Bíblia, você não precisa gastar milhões de dólares para descobrir que o universo está em expansão. Veja o que Deus falou por meio de Zacarias 12:1. A palavra do Senhor acerca de Israel. Fala o Senhor, o que estendeu os céus. Ó, estendeu o quê? Expandir. E que lançou os alicerces na terra. E que formou o espírito do homem dentro dele. Você tem um espírito dentro de você. Diga, eu tenho um espírito dentro de mim. Então você faz parte da criação de Deus. Olha que coisa fantástica. Ele está falando de nós mesmos. A palavra está falando de você. Ele botou um espírito em você, e lá em Hebreus está dizendo que Deus que a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito. Faz divisão da alma e do espírito, ossos e medula, e discerne o pensamento do coração. Você está cheio de dúvida aí, a palavra de Deus discerne o pensamento do seu coração. Isso é tremendo, né? Deus diz assim, mantenha o seu espírito, alma e corpo em santidade. Né? Então, veja também, e o interessante é que o homem conseguiu observar pela ciência moderna que o universo está em expansão. E agora veja o que Deus está falando há séculos para o homem em sua palavra. E expandiu os céus com seu entendimento. Então, eu acredito, não sei se vocês sabem, Einstein era e quando ele fez a teoria dele, falando que o universo estava em expansão, eu acredito que ele tenha lido na Bíblia.
Amém? Ele mostrou de forma matemática, claro, mas ele já sabia que o universo estava em expansão, porque a Bíblia fala, não é? Veja em Isaías 40, 22. Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra. O que é círculo? Tem gente dizendo aí que nós crentes dizemos que a terra é plana. Nós não. Olha lá, hein? A Bíblia não fala isso? A Bíblia fala que a terra é um círculo. A Bíblia diz que a terra é redonda e Deus a sustenta no vazio. Você sabe quando o homem descobriu que a terra era redonda? Quando? Não, foi. Quem falou aí? Alguém falou, certo. Yuri Gagarin. Foi o russo. É o primeiro homem que viu que a terra era redonda. Ele falou, a terra é redonda e azul. É o primeiro. Mas a Bíblia já dizia que a terra era redonda. Como que o profeta sabe que a terra é redonda? Será que ele tinha foguete para ir lá na lua? Hein? Hã? Deus levou aí, ó, a terra é redonda, fala lá com esse povo. Mas eles não vão acreditar, Senhor. Eu sei, eles vão quebrar a cabeça. Mas bota lá na Bíblia. Ele botou. Ó. Um dia eles vão entender. Então, ó. E estender. Veja em Isaías 40. Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra. O que é um círculo? Aqui Deus afirma que a terra é redonda. Cujos moradores são para ele como os gafanhotos. Ó. Nós somos pequenos para Deus. E ele, o que estende os céus como cortina. O que a teoria de Einstein fala? Que o universo é um tecido que se expande. Sabia disso? Ó, os céus como cortina e os desenrola como tenda. Olha aí que coisa linda. O que é estender? O que é desenrolar? Senão a expansão do universo. Para quê? Para habitar nele. E onde nós habitamos? Diz aí para mim. Hein? Na terra, e a terra está onde? No universo. Aí. Inclusive, Paulo e Barnabé em Listra, já no novo pacto, por meio do sangue de Mashiach, Yeshua, depois de Paulo ter curado um homem aleijado dos pés e o povo da cidade tentar adorá-los como deuses, Paulo os estimula a largar estas práticas vãs de adoração de deuses estranhos, de demônios, e ensina o que está nessa Parashá Bereshit. Olha lá, ó, que foi o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus vivo que criou todas as coisas. Então a primeira coisa que Paulo fala é de Bereshit. Primeiro fala, larga essas práticas vãs. Olha só, Atos 14, 15. E dizendo, senhores, por que fazei essas coisas? Nós também somos homens de natureza semelhante à vossa. E vos anunciamos a boa nova, para que dessas práticas vãs vos convertei ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. A estrela foi ele, o buraco negro foi ele, e esses objetos que os homens estão encontrando no universo, foi ele que criou. Rafael, por que Deus criou isso? Depois você pergunta para ele, que eu não sei. Mas você já imaginou um céu vazio, todo preto? Ia ser bonito? Caramba, a gente ia olhar tudo pretão, né? Tudo preto. Mas você sabe que isso vai acontecer, né? Hein? Antes de Yeshua vir, muitas estrelas vão explodir, vão se apagar no universo. Vão cair. Você vai ver estrela caindo. Sabe por quê, meu irmão? Vai apagar a glória do universo, porque só aparecerá a glória do Filho de Deus quando ele estiver voltando. Amém? Todo olho verá. Isso é muito bonito, né? Tudo que Deus fala passa a existir, gente. Isso é interessante, não é? É pela palavra. E logo depois, disse Deus em Gênesis,
para nós, ó, Gênesis 1:3, haja luz e houve luz. Interessante, né? Ele fala, haja luz, houve luz. Agora, o que é a luz? Ninguém sabe o que é a luz, gente? Luz é onda. Você já notou que quando o cara vai para o espaço, mesmo com o sol fica tudo escuro? Por quê? Porque a luz, ela é uma onda, ela precisa chocar em algum lugar para você vê-la. Senão você não vê. Então Deus falou assim, haja luz, a onda apareceu lá. Aí quando chocou na terra... Agora, interessante, Deus criou a luz antes de criar o sol. Copiou? Ele primeiro criou a luz, depois criou o sol. Hã? Não, nesse caso aqui não. Esse caso aqui é luz mesmo, essa luz física que nós vemos. Quando ele falou, haja luz, houve luz. E Yeshua já estava. Ele é antes disso. Tudo que Deus fala passa a existir. Por isso, repito o Salmo 33:9. Pois ele falou e tudo que se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. Inclusive, Deus tem tanto poder que chama as coisas que não são como se já fossem. Gente, isso é tremendo. Saulo afirma isso, inclusive, sobre um assunto sobre o pai Abraão, lá em Romanos 4:17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Porque Deus falou com o pai Abraão que ele seria pai de muitas nações, a mulher dele era estéril. Ó que coisa. Tem que crer, não tem, meu irmão? Ó, tem que crer no coração, porque Deus tem esse poder todo para fazer. E quando Sara tinha quantos anos? 80. 80 ela era garota. 90 anos ela engravidou. E quem já foi mãe aqui sabe o que é gerar filho, né, gente? Eu preciso explicar, é uma coisa pesada. Consome, não consome? Cansa, não cansa? Aquele barrigão, você fica andando igual uma pata, aquele calor. Aquele calor. Não é, gente? A pressão aumenta, pé incha. Não é não? Os ossos dói. Pois é, vira angu nessas emoções. Fica brava, hormônio, não sei o quê. É ou não é? Uma mulher de 90 anos. Pois é. Pois é. É verdade. Pois é, imagina uma mulher com 90 anos grávida. Cadê a dona Orlinda? Gente, é muito desgaste a gravidez. É muito desgaste. Não é porque antigamente não, isso é poder de Deus. Foi Deus quem fez. Foi Deus, ele tem poder para fazer. Ele tinha prometido e ela era estéril. E mais, tem gente que pergunta por que demorou tanto Deus dar esse filho para Abraão e Sara. Sabe por quê? Porque Abraão não era estéril. Deus permitiu a Abraão também não poder gerar mais, para que o filho que viesse não fosse desejo da carne, mas sim por promessa de Deus. Porque lá em Hebreus está dizendo que o pai Abraão já estava amortecido. O que é? Não tinha mais semente para gerar filho. Não, 100 anos. Não tinha mais. Secou o pote. Acabou a sementinha.
Secou a fonte. Aí o que Deus faz? Agora sim eu vou dar o filho, porque é filho da promessa, não é da vontade da carne deles. Eles não tiveram desejo sexual para ter o filho, porque foi o poder de Deus que os fez gerar um filho. Por isso é chamado filho da promessa. E você é filho da promessa. Deus é tremendo, né? Você foi gerado primeiro pelo desejo sexual dos seus pais, mas agora você está sendo gerado filho de Deus por promessa, como Isaac. E é exatamente este mesmo Deus que disse em Bereshit, haja luz, e houve luz. E é esse Deus quem brilha em nossos corações para vermos sua glória na face de Yeshua HaMashiach, como é afirmado em 2 Coríntios 4, versículo 6. Porque Deus que disse, haja luz, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Yeshua HaMashiach. Então eu só consigo ver que Yeshua é o Filho de Deus, porque o mesmo Deus que disse haja luz, lançou luz nas minhas trevas, para que eu possa ver a glória dele na face de seu Filho. Aí você pergunta, como é que aquele bandido que estava sendo crucificado com ele viu nele um rei? Porque Deus lançou luz nas trevas daquele homem, no coração dele, e quando ele olhou, ele viu a glória de Deus na face daquele que estava crucificado na cruz. É o mesmo Deus que disse haja luz. É o mesmo Deus que criou esse universo. É o mesmo Deus que deu forma à terra. É o mesmo Deus que sustenta a terra redonda no vazio. É o mesmo Deus que guarda Israel. E é o mesmo Deus que falou teu nome no céu aos anjos. É o mesmo Deus que te pegou e entregou o seu Filho, Yeshua HaMashiach, para que seja o verdadeiro pastor da sua vida e te conduza no caminho de vida e de salvação. É o mesmo Deus. E como Deus chama as coisas que não são como já se fossem, tem gente que nem crê, mas Deus já está chamando ele. E um dia ele vai crer. Porque Deus chama aquilo que não é como se já fosse. Então tu não crê hoje, mas um dia tu estará crendo para a glória de Deus. Tu crê nisso? Porque eu não cria. Mas ele já tinha dito, tu virá, cabeçudinho, tu virá. E eu vim. E foi assim contigo também, não é? Porque Deus chama o que não é como se já fosse. E como Deus faz isso, ele quer chamar também de seus filhos aqueles que nem povo dele eram. Para cumprir a promessa que ele fez ao pai Abraão. Lá atrás, por pai de muitas nações te constituí. Eu não vou te fazer pai de nações, é por pai de muitas nações eu te constituí, eu te estabeleci. E ele ainda até estéril, a mulher dele era. E hoje, você na igreja fala, o Deus do pai, Isaac e Jacó. Então você é filho de quem? Então Deus está cumprindo uma promessa a Abraão, Abraão só vai ver quando voltar. Vai olhar para você e falar, ih, você parece tanto comigo. Pois é, tu fala igual mineiro, mas é. Fala uai, mas parece comigo. Então, veja lá em Romanos 9, 23, 26, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória, os quais somos nós, é você,
Olha que maravilha. A quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os brasileiros, argentinos, americanos, para fazer o quê? O pai Abraão de pai de muitas, como diz ele também em Oséia, chamarei meu povo ao que não era meu povo. Brasil não é povo de Deus. E amada a que não era amada, e sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus Altíssimo. Diga, eu sou filho do Deus Altíssimo, do Deus vivo. E que magnífico é entender e crer em tudo que está escrito em Bereshit, pois se o Espírito de Deus, que disse, haja luz e houve luz, estiver em você, certamente você será ressuscitado. Exatamente como está escrito em Romanos 8, versículo 11, que diz assim, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Yeshua habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Yeshua HaMashiach, há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito em vós habita. Shabbat Shalom.